Glória a Deus, a paz do Senhor, igreja, boa noite. Glória a Jesus, que prazer poder estar aqui nessa noite, cultuando ao Senhor e poder falar de algo tão maravilhoso que é a obra missionária, a obra que está no coração de Deus. Hoje eu estou acompanhado aí das nossas idosas, do Lar de Idosos Bom Samaritano. Quando eu falo assim, quem quer ir à igreja comigo, pelo menos uns 20, levanta a mão querendo vir. E sempre tem umas mais insistentes. Hoje está nossa irmã Elza, nossa irmã Edith, nossa irmã Laurinete e a irmã Deusa. São do Lar o Bom Samaritano. Nós temos 3 casas de idosos. Nós temos 2 em Queimados, no centro de Queimados. E recentemente eu fui convidado para assumir uma outra casa de idosos em Caxias, pastor. E trabalhar com idosos é muito difícil, uma responsabilidade muito grande. Porém, o trabalho com idoso é um campo missionário. Muitas pessoas que trabalham com crianças, elas lutam pelas crianças, ensinam o caminho, mostram o caminho, mas a gente não sabe o que essa criança vai se tornar amanhã ou depois. Ela vai crescer, ela vai ter sua família, ela vai ter o seu caminho. Trabalhar com drogados também é outro desafio. Você luta, o cara fica limpo 2 meses, 3 meses, 5 meses, daqui a pouco volta de novo. É uma luta, uma dificuldade. Mas os idosos não. Os idosos vêm e eu não perco nenhum, porque eles já estão ali, já não tem para onde ir, já estão pertinho de partir, e ali a gente começa a discipular, começa a falar do amor de Cristo, e a gente ganha essas almas para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Então, eu assumi uma nova casa ali em Caxias, pastor. E quando essa casa já existe há 8 anos, era uma casa de idosos de uma outra religião muito pesada. E quando essa casa ia fechar com 27 idosos, que nunca ali dentro pôde se fazer um culto, pôde se falar do amor de Cristo, eu quando orei, o Senhor falou, é um campo missionário, tão pertinho, 28 pessoas. E eu aceitei o desafio. Não podia entrar com a palavra de Deus, porque já estava impregnada aquela religião ali. E eu aproveitei o dia da Páscoa, fiz uma festinha de Páscoa. Aí levei um casal de sanfoneiro para cantar uma sanfona. Eles falaram, sanfona vai ser muito bom. E ali na sanfona foi uns louvores, foi um corinho, os velhinhos dançaram. Eu vi ali uma abertura para nós entrarmos. Aí quando chegou o dia das mães, eu fiz de novo. E ontem, nós conseguimos realizar o primeiro culto com a igreja de Nova Vida, ali de Nilópolis. Glória a Deus, aplauda o nome do Senhor. Uma casa que já existia há mais de 8 anos. E desde 3 meses que eu estou lá, pelo menos umas 15 a 16 pessoas já aceitaram a Jesus como Salvador. Famílias me chamaram assim, pastor, que bom que agora esse lar tem uma outra religião aqui, agora vocês vão falar de Deus. Eu vi os louvores que vocês cantaram, muito bom, e as pessoas estão gostando, e com certeza ali vai ser um celeiro missionário. Vamos ganhar muitas almas para o reino de Deus. Quando a gente se fala de perseguição, a gente quer imaginar lá fora, né, pastor? Lá na janela 10h40, que são países muito fechados para o evangelho. Países que não foram alcançados. Alguns desses países já existem missionários, porque graças a Deus nós temos agências de missões, como Portas Abertas, Cairóis, Novas Tribos,
que preparam pessoas, e existem pessoas com essa chamada tão forte que consegue entrar nesses países como médico, como profissional, e eles conseguem se infiltrar, e com a oração da igreja, com o apoio da igreja, com a cooperação do Espírito Santo, porque se não for o Espírito Santo, nada acontece. Se um missionário sair da sua nação, sair da sua terra, ele pode ter uma igreja forte colaborando, ele pode ter uma família ali apoiando, mas se o Espírito Santo não for junto, não entrar junto, dificilmente vai acontecer alguma coisa. Mas quando a gente vai no nome de Jesus, quando a gente vai cheio da presença, cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo, ele trabalha, e você pode entrar em qualquer nação, com a cultura mais pesada, mais difícil que for, esse livro vence. Esse livro vence, desde o momento que a gente consiga proclamar a palavra do Senhor. Eu quero convidar você a ficar de pé, por favor, e ler comigo um versículo bíblico, que está em Romanos capítulo 10, versículo 14. Sinceramente, eu tenho muita dificuldade de falar desse tema da igreja perseguida, porque quando a gente começa a ver, muitos missionários sofrendo, muitos crentes sofrendo demais, mas a gente precisa sim ter essa consciência, para a gente valorizar, e para a gente gastar um tempo de oração, por esses que estão lá fora, nesses países tão difíceis. Romanos capítulo 10, versículo 14, como pois invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, com formosos pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Amém? Tome assento, por favor. Glória a Deus. Eu sou fruto do trabalho de evangelização. Eu sou ex-morador de rua. Eu nunca, pastor Paulo, conhecia minha família, nenhuma pessoa sequer do meu sangue, ninguém, não conheci ninguém. Eu fui abandonado no hospital, desenganado pela medicina, e a história que eu conheço é que um casal me adotou, e essa família não cuidou bem de mim, era alcoólatra, vivia se pegando, se cortando, se querendo se matar, e eu acabei saindo de casa com meus 6, 7 anos de idade e fui para as ruas, sofri muito nas ruas, e uma vez eu estava lá na Feira dos Paraíbas, ainda era por lá de fora em São Cristóvão, comendo o resto de comida, e um povo abençoado passou evangelizando, falando de Jesus, falando desse evangelho transformador, desse evangelho que entra na vida da pessoa e transforma de verdade. E ali, quando eu ouvi, eu fui para a igreja daquele pessoal, e eu fiquei assim maravilhado, porque vi um povo alegre, um povo feliz, jovem cantando, jovem se divertindo. Eu ficava ali um pouquinho, depois voltei para as ruas de novo, e eu era uma pessoa tão infeliz, com a vida destruída, com tantos vícios. E um dia eu entrei numa igreja em Austin, era um circo de oração das mulheres orando. Eu entrei com meus dentes podres, entrei com hérnia na barriga, com cabelo enorme, sujo ainda. E quando eu entrei ali, Deus usou uma serva dele e veio a mim e falou que viu um anjo chegando próximo de mim, tirando muita sujeira. O anjo teve trabalho, minha irmã, porque eu vou te contar. E ela disse que tinha uma visão, e essa visão foi que vinha um outro anjo com uma placa de ouro escrito missionário e colocava na minha frente e disse que eu seria um missionário. Daquele dia em diante, eu não consegui voltar para as ruas. Eu fui para o culto à noite,
Aí naquela noite a irmã falou assim: pastor, ô Robertinho, você vai para onde? Vai para a rua? Não, vamos dormir lá em casa. Me levou para dormir, no outro dia deixou eu dormir, no outro dia deixou eu dormir, depois de um mês me levou para o hospital para me operar a hérnia, ver meus dentes, e eu nunca mais voltei para as ruas. Nunca mais voltei para a lama, porque conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora, como que Jesus pode libertar se não pregarmos a palavra? Eu fiquei tão maravilhado porque as pessoas olhavam para mim e não acreditavam que eu era aquele menino que andava nas ruas, andava roubando, andava aprontando. Todos ficaram admirados. E quando eu comecei a ouvir algo de missões, eu recebi um convite para ir para Jocum em 1993. Eu larguei tudo e fui para Jocum, em BH, estudar missões. Me apaixonei por missões, me entreguei verdadeiramente para missões. Eu que nunca tive emprego, nunca tive família, chegava ofertas para mim de vários irmãos, eu pagava minha despesa, ajudava outras pessoas, e isso já se faz 35 anos, sem olhar para trás, sem parar de fazer o que eu mais amo, que é a obra missionária para a glória de Deus. E eu quero entrar um pouco mais na minha experiência. Nós vamos orar pela igreja perseguida hoje, mas eu quero falar um pouco das maravilhas do Senhor, porque Deus faz isso, é Deus que faz isso, é Deus que levanta, é Deus que chama, é Deus que faz. E quando a gente encontra uma igreja dessa, como o pastor Paulo, que ama missões, que se preocupe com isso, Deus honra, Deus vai salvar, Deus vai libertar, Deus vai trazer vidas, porque essa é a missão da igreja. Hoje meu trabalho seria muito com as fotos, não vamos conseguir, né? Eu fui parar, irmãos, na Bolívia, em uma região, pode ir passando, tá bom, campeão? Em uma região muito difícil, entre Cochabamba e La Paz. Um povoado, Quechua, tá vendo aí? Esse povo era Quechua. E o Paixana, Dernichestia, Pai Mataba, Enso Ramon, Rapa, Pipa, Carcuna, Celo, Pipes e o Passar. Quase que não sai. Eu falei que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus está aqui. Quando eu cheguei, só para um pouquinho, quando eu cheguei nesse povoado, o povo adorava a terra, o povo não sabia quem era Jesus, existia uma única religião, implantada por umas freiras americanas, e elas dominavam, porque era uma região muito pobre, e eu cheguei ali, cheio de Deus, cheio de Jesus, e quando eu vi aquele povo pobre, aquelas crianças com melequinha no nariz, aquelas mulheres ali trabalhando com criança pendurada atrás, crianças atrás, eu me identifiquei, eu falei, meu Deus, eu vou ganhar muitas almas para Jesus. Pensava que era fácil, mas ali começou uma perseguição, porque aquela religião dominava aquele lugar. Mas eu comecei a pregar. Fiquei mais ou menos 3 meses visitando as casas de folha de coqueiro, e de repente eu me cansei, porque eu não conseguia falar a língua deles. Eu entrava em contato com o Brasil, dizia, ora por mim, porque é difícil, eu falava no espanhol. E um dia, um índio chegou e falou, ó, por favor, ora pelo meu filho, está morrendo. Aí pegou na minha mão e me levou para dentro do mato, pastor. Uma casa pobre. Eu peguei aquela criança, comecei a orar, chorei, entreguei a Deus e fui embora. Não demorou muito tempo, aquele Quechua estava lá na igreja com a esposa, com a criança no colo, feliz da vida e testemunhando que Deus tinha curado aquela criança. E ele falava em espanhol. Quando ele falou em espanhol, ele falou, agora eu vou falar em Quechua para o pastor entender. E falou em espanhol para mim entender. E eu disse, irmão, você fala espanhol? Quechua, sim, então tudo que eu pregar, você pode traduzir? Ele, posso. E eu comecei a pregar em espanhol, ele traduziu para o Quechua, e o povo começou a aceitar a Jesus como Salvador. Aquela dificuldade que eu via, começou a ter mudança por causa da oração, e por causa do poder de Deus, e por causa da coragem. Algumas fotos já passaram ali. Em poucos dias que eu estava lá, a perseguição começou muito forte.
Começou de uma maneira que eu dizia, meu Deus, eu não vou poder continuar nesse lugar. Meu nome era falado dentro daquela igreja forte e poderosa que estava implantada ali. Espera só um pouquinho, tá? Era muito forte o que eles falavam a respeito da minha pessoa. Eles não queriam que eu ficasse naquela cidade, mas eu insistia, visitando casa por casa, e o Espírito Santo ia convencendo, e cada vez que eu ia, eles iam para a igreja. Era uma casinha de folha de coqueiro onde se reunia, e um dia os Quechua disseram, vamos construir uma igreja, e no dia seguinte foram para a mata, arrancaram pau, arrancaram folha, e construímos a nossa primeira igrejinha 4x5 no meio do mato. Eles com tanta vontade, e quando eu orava, eles oravam, e começavam a sentir a presença do Espírito Santo, e quando eu lia a Bíblia, eles liam a Bíblia também, porque o Espírito Santo é vivo, o Espírito Santo é poderoso, e ele opera no Brasil, ele opera onde o missionário chegar, ele está ali para fazer a obra, para libertar o povo das culturas. O povo lá, pastor, usava muita folha da coca, andava folha da coca. As mulheres não tomavam banho 8, 9 dias, as Quechua com aquelas tranças enormes. Elas andavam, daqui a pouco voltavam. A alimentação, sopa de amendoim. Pegava aqueles frangos, cozinhava, depois tirava os pedaços, moía amendoim, jogava ali dentro. Meu Deus, que luta! A cabeça do frango vinha com crina e fazia assim, ó, missionário, As unhas do frango vinham com aquelas unhas. Eu falei, Jesus, tem misericórdia. Mas eu não sentia nojo. Sabe por que não sente nojo? Sabe por que existe missionário lá do outro lado sofrendo, pagando um preço? Sabe por que eles estão lá? Porque o Espírito Santo, quando chama, ele enche a pessoa de amor, ele capacita aquele missionário, ele vai na coragem, ele vai na fé, ele vai na esperança, ele vai na certeza que o Senhor está com ele, e o Senhor vai operar maravilha, e as coisas acontecem. Eu construí a primeira igrejinha 4x5, olha aí. Já viram missionário comedor de mosquito? Eu me apresento. Eu botava um gerador de luz e os mosquitos vinham. Eu, irmão, resumo, segundo. Era assim o tempo todo. Sem contar aquelas sopas de amendoim que na hora do culto começava. Luta. Só que quando chegava aquele monte de criancinha, aquelas mamães com criança pendurada atrás, aquelas Quechua, eu via ali Jesus, eu via ali a oportunidade de proclamar a palavra do Senhor. Pode passar, por favor? Pode passar, meu amigo. Fizemos vários batismos, fizemos um casamento, em 6 meses que eu estava lá, o irmão Adriano já queria batizar, o irmão Adriano não tinha, a esposa dele não tinha documento. Eu fui lá no cartório, tirei documento, perguntei, irmão Adriano, quantos anos tem a sua esposa? Pastor, não sei, ela não sabe. Eu olhei assim e falei, 45, tá bom. Fui lá, registrei. Chegou na hora do casamento lá que a gente marcou, enfeitaram de papel higiênico, fizeram a comida deles, eu fiz o casamento e de manhã e à tarde fizemos o primeiro batismo de 11 pessoas. Em 6 meses de trabalho, de obra missionária, a igreja apoiando, a igreja orando, nós enfrentando o desafio na fé, 11 pessoas foram batizadas para a glória e honra do nome do Senhor. Aleluia! Pode passar, meu irmão, por favor. Vamos lá. Eu estava ali pregando, e Deus colaborando, o Espírito Santo salvando. E aí, eu falei, eu preciso sair do meio do mato, porque eu estava lá no mato, eu preciso ir para a cidadezinha, perto da igreja poderosa, eu tenho que estar perto deles lá. E eu procurei um terreno, consegui um terreno, bem assim na principal, desmontei o terreno, montei lá, coloquei 300 caminhões de terra, vim para o Brasil buscar ajuda, irmão, ganhei tantas ofertas,
Teve uma irmãzinha que orou por mim, disse que o Senhor mostrou a ela um cheque. Aí eu fui num culto, o irmão me deu um cheque de 11 mil reais naquela época. Era quase 3 mil e poucos dólares, mais ou menos, 2 e pouco. E eu consegui comprar o terreno, eu fiz essa estrutura de ferro e comecei a cultuar o Senhor. Em menos, pode passar, meu amigo, em menos de 2 anos, mais batismo e mais casamentos. Era muito casamento que eu fazia lá. Casamento, velório é o que eu mais fazia. Daqui a pouco eu falo, velório só Jesus, vamos lá. Pode passar, meu amigo. Olha a igreja que eu construí, pastor, em 2 anos. Em 2 anos, eu construí uma igreja desse tipo, nesse porte. Olha só, pode passar, meu amigo. Em 2 anos. Glória a Deus. Pode passar a próxima. Olha, as almas. O povo na igreja adorando e servindo a esse Deus Todo-Poderoso. Parecia impossível. Olhávamos a pobreza, olhávamos as condições, mas como a gente estava encarando, fazendo a obra social, fazendo a obra de Deus, Deus foi salvando vidas. Pode passar, queridos. Dali eu comecei a descobrir várias aldeias que nunca se pregou a palavra do Senhor. Eram lugares distantes, lugares longe, a gente ia muito distante para pregar, e nós abrimos 8 congregações, 8. Nesses lugares não tinha nenhuma religião, mas a nossa igreja, Jesus, o Salvador, a casa de oração, hoje se encontra em 9 aldeias ali na Bolívia, para a glória do nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vocês ouvem eu falar, mas eu talvez eu não consiga passar para vocês uma realidade. Quando você chega num lugar que as pessoas não conhecem Jesus, pode ir passando, tá bom? Que as pessoas não conhecem Jesus, e que elas só conhecem aquela religião delas, que ela tem todas aquelas práticas, e você tem que começar do zero ali, devagarzinho, falando Jesus. Você olha assim, meu Deus, é impossível se levantar uma igreja aqui, é possível se levantar obreiros aqui, mas você vai fazendo, vai se esforçando, vai lutando, e o Espírito Santo vai trabalhando, e quando você pensa que não, você tem um grupo de jovens, você tem um grupo de mulheres, você tem um grupo de obreiros, você tem uma igreja forte fazendo cruzada, você tem uma igreja forte evangelizando. Eu fui na rádio local e abri o programa Jesus Cristo, a única solução, e os meus jovens iam para lá fazer culto, e eu começava a ver aquelas maravilhas, e disse, então, eu posso avançar um pouco mais, e ia entrando por essas aldeias. Quando eu cheguei nessa casa, dessa idosa, Branca Dias, ela tinha lepra, e ela foi evangelizada pela missão Novas Tribos. Pode passar, tá bom? E através dessa velhinha aí, nasceu um lindo projeto, que é o Lar de Idosos, o Bom Samaritano. Eu levei essa velhinha para o hospital, porque minha filha era bebezinha, e ela morava aí porque as freiras construíam um hospital de pele, para cuidar dessa doença. E quando souberam que essa idosa tinha me procurado, e que eu dei a comunhão para ela, que eu comecei a cuidar dela, não quiseram mais cuidar das feridas dela. Então eu peguei essa idosa, levei para o hospital, e comecei a cuidar dela. Eu pensei que essa idosa ia falecer, que ela ia morrer, porque estava muito ruinzinho, meu Deus do céu. Chamei os obreiros, falei, olha, a irmã Branca, ela vai falecer, e a gente não vai enterrar de qualquer maneira, como alguns fazem aqui no país. Vamos fazer 100 pratos de almoço. Fui na funerária, contratei a funerária, tudo direitinho. A velhinha entrou para operar, eu me despedi, dei beijinho, dei a paz do Senhor, falei, vai com Deus, depois eu vou daqui uns anos. Passou um tempinho, a velhinha veio cantando corinho, glória a Deus, pois vencerei, glória a Deus, pois vencerei. Viva, pastor! Falei, não acredito. Aí eu olhei, sacudi, pastor, glória a Deus, a perna, arrancou a perna. Aí eu assinei para poder amputar uma outra partezinha também. Ficou boa, o velório preparado, tive que suspender tudo, foi um negócio de louco, nunca mais eu faço isso. Foi, que doideira, pastor.
Eu querendo ser bonzinho demais para enterrar ela bonitinha, a mulher veio. Quando eu tirei ela do hospital, que eu cheguei lá em Rorotito com ela, Rorotito é o nome do lugar, maior fofoca dentro da cidade. O pastor, ele brasileiro, está cuidando da Dona Branca, Meu irmão, começou a aparecer um monte de idosos na igreja, pedindo ajuda. Eu fui visitar a casa de alguns, pode ir passando, tá bom? Eu fui visitar a casa de alguns, comendo folha de casca de batata, comidas horríveis. Então veio no meu coração de abrir, lá no templo antigo, atrás do templo novo, o refeitório Bom Samaritano para idosos. Comecei a dar comida 2 vezes por semana. Olha, irmãos, os idosos todos vinham. Chegava perto de mim, padre, como estás? Fazia o sinal da cruz 7 vezes. Aí eu, padre, que hora é o culto? Não, que hora é a missa? É à noite. Não podia me revelar que era pastor. Só que a nossa missa não tinha vela, eles queriam santa, eles queriam a reza. E aí eu, não, daqui a pouco vamos fazer assim, tal, mais animado. E fui devagarzinho, fui proclamando a palavra do Senhor. E através desse projeto, pode passar, nós abrimos o lar de idosos Bom Samaritano, construímos um lar para 180 idosos. Vinha idosos de todos os lugares da Bolívia. Pessoas que nunca, vocês estão entendendo? Pessoas que nunca tinham ouvido falar de Jesus. O Senhor trazia assim, gente, não tinha espaço, não tinha vaga de tantos idosos. E ali nós proclamávamos, eu já tinha muitos obreiros quechua, que era índio, então eu jogava na mão deles para eles discipularem, para eles fazerem cultos, e era o tempo todo, e assim nós fomos ganhando família que vinha de longe, assistia cultos ali, e eles saíam dali levando Jesus também, porque aceitava Jesus Cristo como Salvador. Trabalho maravilhoso, pode passar, meu amigo, construímos o lar, o Bom Samaritano para 180 idosos, tudo com a ajuda do Brasil, com ofertas, com as igrejas colaborando. Nós fomos levando a palavra do Senhor nesses lugares. Nós construímos, e as pessoas foram chegando. E o que aconteceu? No início me perseguia, depois foi acabando a perseguição. Porque a mãe do ex-prefeito de lá ficou internada com a gente. A filha o pai, o avô de alguém importante, de um professor que dava aula na escola, também comia na nossa casa. Então, de pouco a pouco, foi se acabando a perseguição, e o nome do Senhor foi só sendo glorificado, exaltado, para a glória do nome do Senhor Jesus. Com isso, chegaram novas igrejas, chegaram novos obreiros, e hoje a cidade tem igreja batista, tem outras igrejas lá, e muita gente servindo ao Senhor. Quando se faz cruzada, qualquer evento naquele campo de futebol, lota de crentes, e acabou a perseguição ali, para a glória do nome do Senhor Jesus. Como virão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Parecia impossível essa cidadezinha ser alcançada? Sim. Havia perseguição lá por parte da outra religião? Sim. Mas houve gente corajosa que escolheu alguém da igreja e falou: você tem uma chamada, eu vou te apoiar, vamos embora. Outros vão dizimar, vou ofertar para que o missionário tenha sustento. Outros diziam: eu vou orar para que o missionário consiga chegar lá e não faltar nada para ele. E a gente foi obedecendo a Deus, porque aqueles que fazem missões, aqueles que vão, aqueles que oram, aqueles que contribuem, colaboram, estão obedecendo a voz de Deus. Quando você ora, quando você oferta, ou quando você vá para o campo missionário, você está ofertando a obra de Deus, você está obedecendo ao Senhor Jesus. Aí está o nosso lar construído, uma casa linda, para a glória do nome do Senhor Jesus. Eu já fiz lá, na época, mais de 1.500 sepultamentos de velhinhos que chegavam lá,
Aí eu falava de Jesus, aceitava Cristo, daqui a pouco o Senhor levava, alguns não tinham nem família, nós tínhamos que fazer tudo por eles. E a Bíblia diz que naquele dia, quando a trombeta tocar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Naquela cidadezinha vai levantar muitos irão se levantar para ir ao encontro do Senhor. Por quê? Porque nós, como igreja, obedecemos à vontade de Deus. Quantos estão dispostos a obedecer à vontade de Deus? Indo, orando, contribuindo, fazendo a obra do Senhor. Ah, pastor, eu não tenho chamada para ir para lá não, mas você vai fazer aqui no bairro, você vai fazer na cidade, você vai fazer no estado, e o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado. Amém? Eu quero, pode até finalizar ali, né? Ainda ia passar ali, trabalho com as crianças, café com as crianças, mas eu quero entrar um pouquinho na África rapidamente. Eu queria pedir ao nosso amigo para colocar o vídeo número 2, por gentileza, porque o maior sonho era ir para a África. E Guiné-Bissau, já fui em vários países africanos, mas Guiné-Bissau para mim ainda é o país mais forte, é o país que eu tenho uma experiência maior, é Guiné-Bissau. E eu vou mostrar para vocês ali um vídeo de lugares, de aldeias. As crianças agora estão aqui. Espera, calma. Mas as crianças não conseguem, né, se controlar aqui, né, porque são muitas crianças em si. A comida está quente, muito quente. Né, e eles estão tentando aqui, né, aqui com eles. Olha, gente, olha. Infelizmente, na hora da comida, acontece essas coisas. Acontece, a comida está quente, eles não conseguem esperar a comida esfriar. É na mãozinha, são crianças tão pequenininhas, são crianças pequenas, são crianças pequenas que têm que se virar sozinhas, entendeu? Tem que se virar, aí levanta, daqui a pouco vai ali no meio, pega de novo, né, a sua comidinha. Olha, aqui é o lugar onde tem os menorzinhos. Pode tirar, meu irmão, obrigado. São os menores. Em 2015, eu tive o privilégio de pisar na África pela primeira vez. Era o meu sonho. Eu não sei se o meu amigo vai conseguir mostrar algumas imagens, mas quando nós chegamos na Guiné-Bissau, eu via templos, tantas mesquitas enormes e muitos missionários trabalhando também, muitas igrejas evangélicas, muitos cristãos de verdade, africanos ali servindo a Deus. A minha primeira igreja que eu fui de manhã, de 6 às 10 da manhã, era 6.000 crianças servindo ao Senhor, adorando a Deus, e de 10 até 4, 5 horas da tarde, cultos dos adultos, aquelas africanas adorando, cantando, e dança daqui, lê Bíblia, e dobra o joelho, e ora, uma coisa impressionante. Eu fiquei tão maravilhado, mas eu fiquei um mês lá, e eu falei assim, eu quero ter a experiência de ir em lugares que ainda não foram alcançados pelo Evangelho, e eu comecei a trabalhar, peguei um barco, e fui para uma ilha chamada de Japta Porto, e aí eu comecei a ver a realidade da Guiné-Bissau. As casas de folha de coqueiro, do lado das casas, uma casa chamada Casa de Irã, casa de sacrifício. Aí a escola, o pastor Júlio, que é o pastor que estava nessa aldeia, com uma igreja, estava sendo perseguido, porque lá os homens velhos casam com as mulheres mais novas, com as jovens, estão vendidas, e eles casam com elas. E uma jovem da igreja que ia ser vendida por um homem maior de idade, ele tirou essa jovem, levou para a capital, e todos se revoltaram contra ele, queriam acabar com a igreja, uma perseguição muito grande, e eu cheguei lá com mais 25 missionários brasileiros. Nós pegamos o barco, fomos, e quando nós chegamos nessa aldeia, para a glória de Deus, eu conheci essa escolinha, com 4 quadros, de um lado, de outro, as crianças maiores para um lado, menores, jovens, cada um tinha o seu quadro para aprender. Ali eu vi a possibilidade de dar
o café da manhã para aquelas crianças. Chamei o pastor Júlio, falei, pastor Júlio, eu vou ajudar você. Alugamos um gerador de luz, microfone, começamos a fazer trabalho com as crianças, vinha todo mundo e nós fizemos uma festa e inauguramos o café da manhã para 400 crianças. E aquelas famílias muito perseguidoras, querendo acabar com a igreja, vendo a nossa presença ali, se acalmaram. E quando nós fizemos essa festa aí, inaugurando o café para aquelas crianças tão carentes, tão pobres, aqueles pais que estavam perseguindo o pastor Júlio, começou a se aproximar, e eu disse, pastor Júlio, eu vou dizer para eles, com o tradutor, que é o senhor que vai dar café para as crianças, o senhor assume, e a gente vai ajudar desde o Brasil, o senhor continua, continuo, e para a glória de Deus, eu falei, o tradutor traduziu para aqueles pais, e nós começamos a dar o café da manhã, e o pastor Júlio tomou o microfone, começou a falar, não queremos ajudar as crianças daqui, e aqueles homens que queriam perseguir, aquelas famílias que queriam perseguir, já foi se acalmando. No dia seguinte, o pastor Júlio, com a sua igreja, com a sua comitiva, com as suas obreiras, diaconisa, começaram a preparar o café da manhã, e começaram das crianças, saímos daquele lugar, e para a glória de Deus, a perseguição acabou naquele lugar, e as pessoas começaram a agradecer o pastor Júlio, porque nessa região, as crianças comem uma vez por dia, 3 horas da tarde, se coloca as bacias de comida, eles avançam na comida, e comem o que pode, porque no dia seguinte, só 3 horas da tarde, e nós chegamos lá com essa proposta, de dar o café da manhã para eles, começamos a dar o café, começamos a ajudar, o pastor Júlio pegou firme, um pastor que foi junto, olhou a igreja do pastor Júlio, naquela situação tão humilde, aumentou a igreja do pastor Júlio, e quando nós voltamos no ano seguinte, a igreja estava uma igreja bem maior, a igreja lotada, nós fomos recebidos pelas famílias, pelas crianças, com galhos, eles dançando, me pegaram aqui, me colocaram nas costas dos negão lá, começaram a pular comigo, uma festa, uma diferença enorme da nossa primeira vez, tudo por quê? Porque nós fomos enfrentar com fé, nós fomos enfrentar com coragem, nós levamos o amor, implantamos o trabalho social, e através disso, nós ganhamos o terreno, ganhamos espaço, e com esse café da manhã, muitas outras aldeias, que era pobre, que nunca se pregou o evangelho, eles convidavam a nossa equipe para chegarmos até a eles, e nós começamos a chegar, e eles falaram, pastor, nós queremos que construa uma escola para a gente, e eu comecei a construir escolas, e em 7 anos que nós estivemos lá, nós construímos 7 escolas para a glória do nome do Senhor Jesus. E quando nós mandávamos o dinheiro daqui do Brasil para lá, quando eu chegava lá, pastor Paulo, para inaugurar a escola, todo ano nós estamos lá, eles tampam nosso olho assim e nos leva a escola construída e do lado uma igreja construída, porque no momento que eles começam a construir a escola, eles começam também a construir a igreja. Mas por que construir igreja? Se eles lá não são evangélicos, se lá nunca ouviu falar de Jesus. Mas Deus é tão bom, que aquela primeira igreja que eu preguei, aquela igreja de 6.000 membros, falou para mim, pastor, aonde o senhor chegar, aonde o senhor pisar e construir a escola, nós vamos mandar os nossos obreiros, nós vamos enviar nossos seminaristas, porque nós temos um seminário que os americanos construíram para nós aqui em Guiné, e tem muita gente estudando, e quando eles estiverem para fazer a prática, eu vou enviar para esses lugares, nós já temos pessoas, e aonde eu cheguei, nas aldeias, que eu prometi construir a escola, eu mandava recursos daqui, eles recebiam lá, os obreiros iam para lá, começava a ajudar as crianças, começavam a construir a escola, começavam a dar aula, discipular as pessoas, ali as pessoas aceitavam Jesus, e já construía a escola, já construía a igreja, para a glória do nome do Senhor Jesus. Um lugar de perseguição, se tornou num campo fértil para a glória de Deus. Um lugar pobre, não tem água potável, não tem luz, as pessoas andam 1 quilômetro para carregar essas baldes, galões de água,
Dentro de uma casa nós vemos 20, 30 crianças, porque os homens têm 3, 4 esposas, então é 5 filhos de uma, 3 da outra, 4 da outra. É uma pobreza enorme, enorme. Mas ali a palavra de Deus chegou, Jesus chegou, e ali está sendo alcançado para a glória do nome do Senhor Jesus. O mais lindo de tudo é que quando a gente fala de Jesus, é tão fácil. Eu abro em Gênesis e começo a falar: no princípio criou Deus o céu, mostra a terra, ele fica todo mundo atento, o tradutor vai traduzindo, e eles começam a acreditar, porque eles veem o céu que está escrito na Bíblia. Olha, aí me pede a minha Bíblia, me dá esse livro. Aí eu comecei a trabalhar para dar Bíblia para aquele povo, e o momento mais lindo é na hora que a gente começa a distribuir as Bíblias. Por favor, coloca o vídeo da Bíblia. Olha só o momento que a gente distribui Bíblia para esse povo. Eles sonham em ter uma Bíblia de estudo. Meus irmãos, nesse momento chegou a hora de nós distribuir a Bíblia. Aqui, ó, olha só. Essa aldeia não tinha sido evangelizada ainda. Obrigado, irmão. Você pode aplaudir o nome do Senhor por isso? Não existe dificuldade para se pregar a palavra de Deus. Nós, como igreja, não temos que ter medo de enfrentar esses desafios. Lá na janela desses 40 estão cortando o pescoço do missionário, estão matando. Se prepare. Vá de uma forma sábia, estuda, vai como médico, vai como dentista, se infiltra lá e vai pregando, vai anunciando devagarzinho. Quando pensar que não, vai nascer uma igreja lá. Quando pensar que não, vai ter o povo lá adorando a esse Deus que nós adoramos aqui. Porque o próprio Jesus disse: portanto, ide pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crer será salvo. Então a gente precisamos pregar a palavra do Senhor. Eu poderia hoje ter preparado aqui para vocês algumas histórias de missionários, de igrejas, de pessoas sendo queimadas. Eu acho que ia ser muito triste para mim ver isso, porque eu acho isso tudo muito, muito doloroso. Eu já fui em vários países e eu tive que voltar, porque eu não consegui pregar a palavra de Deus lá. Eu estive em Marrocos, meu Deus, não consegui falar de Jesus para quase ninguém lá, porque dava aflição, aquele povo tudo com um pano preto, tudo tampado, e eu querendo falar de Jesus. Eu sou muito missionário de povão, de querer ajudar pessoas. Então, eu fui também para outros países, Europa, Londres, vários países, e esses países mais modernos assim, eu não consegui muito pregar, porque Deus me chamou de um lugar muito difícil, muito sofrido, e a minha chamada é mais para a África, esses lugares maravilhosos, que eu gosto de estar. Mas eu fiquei na casa de missionários lá, nesses países, e eu via cada coisa, cada cena que eles mostravam, eu ficava muito impactado com tudo que eu via, e eu dizia: meu irmão, sinceramente, eu não vou conseguir passar nem um mês aqui sem poder pregar, sem poder ajudar, sem poder dar um prato de comida para alguém. Eu vou ter que voltar para o meu país. E parei até de ir para esses lugares, porque realmente é com muita dificuldade que se prega a palavra nesses lugares. E eu queria hoje encerrar minha participação aqui com esse momento de oração por eles. Vocês orariam comigo? Poderia ficarmos de pé? E não sei se o pastor Paulo concorda comigo, me ajudaria aqui nessa ideia da gente fazer um círculo assim, né? Pelo menos no banco assim, algum grupinho de pessoas para orar. E você pode começar agora a lembrar de algum missionário, você pode começar agora a lembrar de algum desses países, né? Porque a gente sabe que tem a Nigéria, tem o Irã, tem, vamos lá, qual outros países? São vários. Índia, né? Paquistão, olha, é muito país. Será que você vai lembrar de algum? Portugal, eu tive lá, difícil para pregar naquele lugar, meu Deus.
A Itália, eu quase fui preso. Meu Deus, eu entrei dentro do Vaticano. E cada santo que eu via, eu botava um pouquinho de folheto na minha cabeça. O pessoal vai vir aqui, vai ver o folhetinho, vai pegar, né? Eu colocava os folhetinhos e andava. Daqui a pouco só vi quando eu olhei, tinha uns negão atrás de mim com meus folhetos tudo na mão. Eu ia colocando, eles iam tirando. Quando eu vi que eles estavam muito perto de mim, eu falei, saí de lá e tive que sair fora porque ia dar ruim para mim. Mas eu estava com muita vontade de pregar e fui colocando os folhetos nos pés dos santinhos por lá. Coisas loucas dos missionários. A gente fica com muita sede de ganhar almas. Porque eu creio plenamente no céu. Eu creio plenamente que nós vamos andar em ruas de ouro, que nós vamos estar com o Senhor. Então eu quero ganhar almas para Jesus. E nesse lugar são difíceis. Pastor, o senhor organiza eles aqui ou eu mesmo? No altar? Vem cá então, pastor. O pastor disse que quem pode vir para o altar aqui, se não der todo mundo, a gente pode fazer pequenos grupos aí atrás e orar por esses missionários que estão nesses lugares, orar por esses países que foi mencionado aqui. Alguns que não foram mencionados, você também pode estar lembrando de algum aí agora e orar. Abra teu coração, rasga o seu coração, clame a Deus, para que Ele visite agora os missionários, visite agora as famílias, para que o Espírito Santo de Deus dê coragem, dê sabedoria, se revele a essas pessoas que estão lá sem conhecer a Cristo, que Cristo venha se apresentar, que Cristo venha se manifestar na vida deles e que haja pessoas do próprio país tendo experiência com Deus. Aleluia, aleluia. Oh Deus, em nome de Jesus. Nós oramos agora, Senhor, abrimos nosso coração, rasgamos o nosso coração, ó Deus. Te pedimos em nome